Toda a sua compreensão da história provavelmente está construída sobre uma base de mentiras. Não pequenos erros, mas campanhas de propaganda massivas e deliberadas, concebidas para fazê-lo pensar de determinada maneira. Dos espartanos honrados ao gênio dos ditadores, venderam-lhe uma história. Hoje, estamos a apresentar as provas e a expor 33 das fraudes históricas mais audaciosas alguma vez cometidas. 1. O mito da honra espartana é uma das campanhas de relações públicas mais bem-sucedidas em favor de um Estado brutal, escravocrata e com tons fascistas. A imagem hollywoodiana de guerreiros heróicos a lutar pela liberdade é uma obra-prima de distorção histórica. Na realidade, Esparta era uma sociedade totalitária construída sobre os ombros de uma enorme população escrava chamada hilotas, que eles aterrorizavam até a submissão. Toda a sua cultura militar não nasceu de um amor pela liberdade, mas de um medo paranoico de uma revolta de escravos. Cada cidadão espartano era essencialmente um soldado e guarda prisional a tempo inteiro. A sua famosa dureza, o seu treino brutal desde a infância, tudo foi concebido com um único propósito: manter um punho de ferro sobre um sistema de opressão. Não eram heróis. Eram gestores de um gigantesco e aterrador campo de prisioneiros. 2. A Mona Lisa não era considerada uma obra-prima de impacto mundial, até ter sido roubada do Louvre em 1911, num caso que ficou célebre. Antes disso, era apenas mais uma bela pintura numa parede muito lotada. Mas quando um operário italiano chamado Vincenzo Perugia se escondeu num armário e saiu com ela no dia seguinte, lançou acidentalmente a maior campanha de marketing artístico da história. O roubo tornou-se uma sensação mediática global. Os jornais imprimiam o seu rosto por todo o lado. Pessoas que nunca tinham posto os pés num museu ficaram subitamente obcecadas com a Lisa desaparecida. Quando a pintura foi finalmente recuperada 2 anos depois, já não era apenas uma obra de arte. Era uma celebridade. Regressou ao museu como um ícone global, famosa não apenas pela mestria de Da Vinci, mas por ter sido a protagonista do seu próprio drama policial internacional. 3. Chamar ao chá uma bebida quintessencialmente britânica é como chamar a pizza uma comida quintessencialmente americana. Tecnicamente é verdade hoje em dia, mas ignora completamente a história da origem. O chá é chinês e os britânicos não o descobriram através de um intercâmbio cultural refinado. Ficaram viciados nele como numa dependência nacional. No século XVIII, a procura britânica por chá chinês era tão insaciável que criou um déficit comercial enorme. Os chineses queriam prata, não produtos britânicos. Assim, num ato de imoralidade espantosa, a Companhia Britânica das Índias Orientais começou a contrabandear ilegalmente ópio para a China, de modo a criar um novo mercado e equilibrar as contas. A imagem de um britânico civilizado a beber chá é uma versão higienizada de uma história que envolve dependência, guerras comerciais e o fornecimento forçado de drogas a uma nação inteira. 4. A imagem romantizada dos samurais como guerreiros honrados, à maneira zen, seguindo um código nobre, é em grande parte uma fantasia. Na realidade, eram os executores armados da classe feudal, essencialmente capangas licenciados dos seus senhores, os daimyos. O seu famoso direito de abater plebeus que os desrespeitassem não era um mito, era uma realidade aterrorizante. Embora um código de honra, o Bushido, de facto existisse, era frequentemente mais uma diretriz flexível do que uma regra rígida, e foi fortemente romantizado muito depois de a classe samurai ter perdido o seu poder real. Esqueçam o nobre guerreiro poeta. Um retrato mais preciso é o de um membro altamente qualificado, frequentemente brutal, de uma casta militar de elite cuja principal função era manter o campesinato na linha e vencer guerras territoriais violentas em nome do seu senhor. 5. A afirmação de que Benito Mussolini fez os comboios chegarem a horas
É a mentira propagandística por excelência, uma tentativa patética de creditar um ditador brutal com pelo menos uma coisa. É o troféu de participação das conquistas fascistas, e mesmo esse é uma fraude. A verdade é que o sistema ferroviário italiano já tinha começado grandes melhorias e reparações logo após a Primeira Guerra Mundial, bem antes de Mussolini e os seus camisas negras marcharem sobre Roma. A recuperação do pós-guerra já estava em andamento. O seu regime simplesmente assumiu o crédito pelo trabalho que outros tinham iniciado, apregoando em alta voz quaisquer melhorias menores como prova da eficiência fascista. Foi um caso clássico de aparecer numa festa que outra pessoa organizou e depois alegar que foi quem planeou tudo. Mesmo a única conquista que as pessoas citam, ele não conseguiu alcançá-la. 6. A narrativa colonial britânica retratava os aborígenes australianos como caçadores-recoletores primitivos vagueando por uma terra selvagem e indomada. Era uma mentira conveniente para justificar a tomada do seu território. A realidade é de deixar boquiaberto. Eram praticantes de uma geoengenharia sofisticada. Durante dezenas de milhares de anos, cultivaram a terra à escala continental usando sistemas complexos como a agricultura com bastões de fogo, queimadas controladas para limpar a vegetação rasteira, promover o crescimento de plantas específicas e criar pastagens para atrair cangurus e facilitar a caça. Em algumas regiões, construíram elaborados açudes de pedra e canais com quilômetros de extensão para cultivar enguias, criando um dos mais antigos sistemas de aquacultura da Terra. Não estavam apenas a viver na natureza, estavam ativamente a moldá-la e a geri-la. Os colonos viram natureza selvagem porque eram demasiado ignorantes para reconhecer um jardim do tamanho de um continente. 7. O mito de que Adolf Hitler tomou o poder violentamente num golpe dramático é uma simplificação excessiva e perigosa. Ele não foi um revolucionário que arrombou as portas do governo. Foi um político a quem entregaram as chaves. Em janeiro de 1933, Hitler foi legal e constitucionalmente nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Paul von Hindenburg. Por quê? Porque as elites conservadoras do país, os poderosos industriais, políticos e figuras militares, estavam aterrorizadas com a possibilidade de uma tomada de poder comunista. Viam Hitler e o seu partido nazi como uma ferramenta útil e controlável para esmagar a esquerda. Acreditavam tolamente que podiam instalá-lo, usar o seu apoio popular para alcançar os seus próprios objetivos e depois descartá-lo. Foi um dos erros de cálculo político mais catastróficos da história da humanidade, um acordo de bastidores que entregou as alavancas do poder a um louco. 8. Imaginamos Leonardo da Vinci como o gênio solitário por excelência, uma figura isolada trancada no seu estúdio, inventando o futuro e pintando obras-primas. Esta imagem é, em grande parte, um mito romântico. Leonardo era a mente brilhante à frente de uma oficina movimentada e produtiva, muito semelhante a um diretor criativo moderno que dirige uma agência. No Renascimento, este era o modelo padrão. Ele tinha uma equipe de aprendizes e assistentes que moíam pigmentos, preparavam painéis e frequentemente pintavam seções inteiras das suas obras, como fundos ou figuras menos importantes. Muitas pinturas atribuídas exclusivamente a Leonardo provavelmente contêm pinceladas dos seus talentosos alunos. Ele era, sem dúvida, um gênio singular, mas a sua produção foi resultado de colaboração, delegação e excelente gestão de projetos, e não apenas de inspiração solitária. 9. A imagem do Dia de Ação de Graças, peregrinos e nativos americanos partilhando um banquete harmonioso, é um dos mitos fundadores mais poderosos da América, uma história reconfortante impressa no cérebro de cada criança em idade escolar. Mas este conto de fadas higienizado é uma brilhante peça de propaganda que encobre uma realidade brutal. Embora um único e breve banquete em 1621 provavelmente tenha de facto acontecido,
tratou-se de uma trégua temporária no que viria a ser uma história de séculos de colonização, tratados quebrados, doenças e deslocamento violento. A narrativa do primeiro dia de ação de graças foi popularizada no século XIX, particularmente pelo presidente Abraham Lincoln, durante a Guerra Civil, para promover uma história de unidade nacional e providência divina. Foi uma campanha de marketing para criar uma história de origens virtuosa, editando convenientemente o genocídio que se seguiu. 10. Gengis Khan. O nome por si só evoca imagens de uma horda bárbara irracional, queimando e massacrando tudo pelo caminho através de continentes. Embora a parte do massacre seja horrivelmente precisa, a parte irracional é pura propaganda das civilizações que ele esmagou. Na realidade, Khan foi um construtor de nações assombrosamente eficaz e um gênio administrativo. Ele uniu tribos nômadas em guerra num império disciplinado com um código legal, o Yasa. Estabeleceu um sistema postal ao estilo do Pony Express chamado Yam, que podia transportar mensagens e mercadorias a velocidades incríveis. Chegou até a criar uma espécie de passaporte, o Paisa, que garantia passagem segura. Foi um promotor da tolerância religiosa e do comércio ao longo da Rota da Seda. Foi um conquistador brutal, sim, mas construiu um dos impérios mais organizados e sofisticados da história sobre as cinzas dos seus inimigos. 11. A Rainha Isabel I. É famosamente conhecida como a Rainha Virgem, um título que sugere uma vida de piedoso sacrifício pessoal pelo seu país. Mas isto não foi uma mera decisão pessoal. Foi uma das mais brilhantes e prolongadas estratégias políticas da história. O seu estado de solteira era a sua maior arma diplomática. Ao acenar constantemente com a possibilidade de um casamento real, ela manipulou habilmente os reis de Espanha e de França, jogando-os uns contra os outros durante décadas sem jamais se comprometer. No plano interno, isso impediu uma luta pelo poder entre os seus próprios nobres e garantiu que nenhum homem pudesse reclamar o seu trono através do casamento. A sua virgindade foi uma aula magistral de 45 anos em manobras políticas, transformando a sua vida pessoal num instrumento de Estado que manteve a Inglaterra independente e estável. 12. O mito colonial de África como um continente negro, repleto de pessoas, vivendo em cabanas, é uma peça de propaganda profundamente racista e persistente, concebida para justificar a exploração. Ignorou deliberadamente a existência de vastos, ricos e sofisticados impérios. Vejamos o Império do Mali, na África Ocidental. No século XIV, a sua cidade de Tombuctu era um centro global de comércio, cultura e saber. A sua Universidade de Sankore albergava uma biblioteca com centenas de milhares de manuscritos, atraindo eruditos de todo o mundo islâmico, séculos antes de Oxford ou Cambridge atingirem o seu auge. O governante do império, Mansa Musa, era tão fantasticamente rico em ouro e sal que a sua peregrinação a Meca literalmente desestabilizou as economias dos países por onde passou. Esta não era uma terra de cabanas, era uma terra de impérios. 13. A história de Pearl Harbor está cimentada na psique americana como um ataque completamente imprevisto, caído do céu, que chocou uma nação pacífica e desprevenida, lançando-a na guerra. Embora o ataque em si tenha sido uma surpresa tática, a ideia de que um conflito estava a caminho era tudo menos inesperada. As tensões entre os Yasakiwa e o Japão vinham escalando havia anos. Os Yasakiwa tinham imposto um embargo de petróleo devastador ao Japão, essencialmente encurralando-o. A inteligência americana tinha decifrado os códigos diplomáticos japoneses e sabia que um ataque era iminente, em algum lugar do Pacífico. A jogada de mestre da propaganda foi enquadrá-lo como um ataque não provocado e covarde. Essa narrativa apagou instantaneamente qualquer debate público ou sentimento isolacionista, unindo o país inteiro em torno de uma declaração de guerra com uma fúria justiceira.
14. Na escola, Pitágoras é apresentado como um matemático brilhante, ligeiramente nerd, que adorava triângulos. Isso é um enorme eufemismo que ignora a melhor parte da história. Pitágoras não era apenas um homem dos números. Era um místico carismático que dirigia um autêntico culto religioso. Os seus seguidores, os pitagóricos, viviam numa comuna secreta, faziam juramentos de lealdade e acreditavam na transmigração das almas, isto é, na reencarnação. Também seguiam um conjunto bizarro de regras, a mais famosa das quais era uma proibição rigorosa de comer feijões, possivelmente porque acreditavam que os feijões continham as almas dos mortos. Assim, o homem que nos deu o teorema fundamental da geometria era também um guru que construiu uma sociedade secreta em torno da matemática, do misticismo e de um medo profundo de leguminosas. 15. Os peregrinos do Mayflower são retratados como pioneiros em busca de liberdade religiosa no Novo Mundo. Esta é uma meia-verdade que distorce completamente o significado de liberdade. Eles não lutavam por um mundo onde todos pudessem praticar o culto que quisessem. Eram separatistas religiosos tão extremos e intolerantes que não suportavam viver na Inglaterra. E depois, fugiram da sociedade muito mais tolerante da Holanda porque temiam que a sua cultura liberal estivesse a corromper os seus filhos. O que procuravam era a liberdade de criar a sua própria sociedade rígida e teocrática, onde apenas a sua interpretação da religião fosse lei. Não estavam a construir um refúgio pluralista. Estavam a fugir de um mundo que consideravam pecaminoso para construir um mais rigoroso. 16. Et tu, Bruti. As últimas palavras de Júlio César. Um reconhecimento dilacerante da traição por parte de seu amigo Bruto. É uma das frases mais citadas da história. O único problema é que César quase certamente nunca disse isso. Essas famosas últimas palavras foram escritas por William Shakespeare para sua peça Júlio César, mais de 1600 anos após o assassinato real. É um drama brilhante, mas não é história. Segundo o historiador romano Suetônio, que escreveu cerca de 1 século e meio após o evento, os contemporâneos de César relataram que ele ou não disse absolutamente nada, puxando a toga sobre a cabeça em resignação. Ou murmurou em grego, Kaisu, teknon, que se traduz como tu também, meu filho? Não é tão marcante assim, não é? 17. A ideia de que Franklin D. Roosevelt e seu New Deal acabaram sozinhos com a Grande Depressão é uma peça estimada do folclore político americano. A verdade é muito mais explosiva. Embora o New Deal tenha sido crucial para fornecer auxílio e restaurar uma fração da confiança pública, funcionando como um sistema de suporte vital essencial, ele nunca curou completamente a doença econômica. O que realmente acabou com a depressão não foi um programa governamental. Foi a Segunda Guerra Mundial. As exigências colossais do conflito global forçaram a indústria americana a funcionar a todo vapor. Fábricas que antes estavam silenciosas passaram a produzir aviões, tanques e navios 24 horas por dia, 7 dias por semana. O desemprego caiu efetivamente a zero, porque todos estavam ou de uniforme ou construindo algo para alguém de uniforme. Não foi a reforma social que consertou a economia. Foi uma guerra cataclísmica que criou um nível de demanda industrial, como o mundo jamais havia visto. 18. A imagem do piloto kamikaze, como um voluntário disposto e fanático, morrendo alegremente por seu imperador, é uma das peças mais eficazes e arrepiantes da propaganda de guerra. Embora alguns fossem verdadeiros crentes, um número enorme desses pilotos não era voluntário em nenhum sentido significativo da palavra. Eram incrivelmente jovens, muitas vezes estudantes universitários, que foram recrutados e submetidos a uma imensa pressão psicológica. Na cultura coletivista do Japão imperial, recusar tal pedido traria uma vergonha insuportável sobre si mesmo e sobre toda a sua família. Estavam encurralados.
Seus diários e cartas finais frequentemente revelam não um fervor fanático, mas um amor profundo por suas famílias, medo da morte e um senso de dever resignado. Foram vítimas de um regime militar desesperado que transformou sua própria juventude em mísseis guiados. 19. Ensinam-nos que Charles Darwin foi um gênio solitário que descobriu a evolução. Essa narrativa o transforma em um super-herói científico, mas não é bem assim. A ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo já fervilhava nos círculos científicos décadas antes dele. Pensadores como Jean-Baptiste Lamarck e até mesmo seu próprio avô, Erasmus Darwin, haviam proposto versões anteriores da teoria da evolução. A verdadeira genialidade de Darwin e o que tornou seu trabalho tão revolucionário foi ter fornecido um mecanismo plausível para explicar como isso funcionava: a seleção natural. Ele e Alfred Russel Wallace, que chegou independentemente à mesma ideia, apresentaram a teoria com tamanha quantidade de evidências e força lógica que o mundo não pôde mais ignorá-la. Darwin não inventou o carro, mas construiu o primeiro motor confiável que o fez andar. 20. A máquina de propaganda soviética retratava Joseph Stalin como o grande timoneiro e um gênio militar que guiou magistralmente a URSS à vitória sobre o nazismo. Trata-se de uma mentira grotesca que encobre uma verdade aterrorizante. A União Soviética venceu a guerra apesar de Stalin, não por causa dele. Sua liderança catastrófica incluiu o expurgo de seus oficiais militares mais experientes às vésperas da guerra, a ignorância de inúmeros alertas sobre a iminente invasão alemã e decisões táticas desastrosas que levaram ao cerco e à morte de milhões de soldados. A vitória foi alcançada por meio do sacrifício absoluto e inimaginável do povo soviético, do imenso poderio industrial do país transferido para leste dos Urais e de uma doutrina militar brutal que tratava vidas humanas como um recurso infinitamente renovável a ser lançado contra o inimigo. 21. Pergunte a qualquer pessoa qual é a universidade mais antiga do mundo e ela provavelmente dirá Oxford, ou talvez Bolonha. Trata-se de um exemplo clássico de uma visão eurocêntrica da história. Mas a verdade encontra-se em Fez, no Marrocos. A Universidade de Al-Qarawiyyin, fundada no ano de 859 por uma mulher chamada Fatima Al-Fihri, detém o recorde mundial do Guinness como a instituição de ensino mais antiga existente, em funcionamento contínuo e com concessão de diplomas no mundo. Foi um próspero centro de conhecimento, atraindo estudiosos de ciências, matemática e filosofia, mais de 2 séculos antes de os primeiros sinais de ensino sequer começarem em Oxford, por volta de 1096. O mito da primazia acadêmica europeia convenientemente esquece a rica história intelectual que floresceu no mundo islâmico, enquanto grande parte da Europa ainda se encontrava na Idade das Trevas. 22. A Revolução Francesa é-nos vendida com o heróico lema: liberdade, igualdade, fraternidade. É um slogan fantástico para um movimento que supostamente trouxe a liberdade às massas. No entanto, omite convenientemente a quarta palavra não oficial: terror. Após a insurreição inicial, a revolução descambou num período de paranoia extrema e derramamento de sangue patrocinado pelo Estado, conhecido como o Reinado do Terror. O novo governo declarou que o terror era necessário para purgar a França dos seus inimigos, tanto reais como imaginários. A guilhotina, apelidada de Navalha Nacional, tornou-se o símbolo da época, executando dezenas de milhares de pessoas, desde o rei Luís XVI até ao próprio líder revolucionário Robespierre. Foi uma lição brutal de que a busca pela utopia pode frequentemente erguer os seus alicerces sobre montanhas de cadáveres. 23. A Constituição dos Estados Unidos é justamente aclamada como um documento histórico, mas a ideia de que a América detinha o monopólio da criação de constituições modernas e codificadas é um mito de excepcionalismo nacional.
Embora a Constituição dos Iuá tenha sido uma primeira experiência revolucionária, o espírito revolucionário pairava no ar a nível global. Apenas alguns anos depois, a 3 de maio de 1791, a comunidade polaco-lituana adotou a sua própria Constituição. Foi a primeira Constituição nacional moderna e codificada da Europa e a segunda do mundo. Tragicamente, esta ousada experiência de governação iluminista foi esmagada quando a Polônia foi partilhada pelos seus vizinhos mais poderosos, apagando-a do mapa por mais de um século. É uma peça vital da história que mostra que a luta pela liberdade não foi uma história exclusivamente americana. 24. A história de Galileu. Galilei é frequentemente contada como uma fábula simples. O cientista corajoso contra essa igreja ignorante e tirânica. É retratado como o mártir supremo da ciência, preso e torturado por acreditar que a Terra gira em torno do Sol. Isto é uma simplificação dramática. Na realidade, Galileu era um homem brilhante, mas abrasivo, que tinha muitos apoiantes poderosos dentro da igreja. A sua queda deveu-se tanto à política, à arrogância e ao insulto ao Papa quanto à astronomia. É crucial notar que, quando confrontado com a Inquisição, ele não foi um mártir. Retratou-se das suas afirmações. O seu castigo não foi uma masmorra sombria. Foi prisão domiciliária numa série de vilas confortáveis, onde tinha criados e continuou a trabalhar, tudo isto enquanto recebia uma pensão papal. Foi uma humilhação, não um martírio. 25. Todos aprendemos uma data específica para o fim do maior império do mundo. 476 depois de Cristo, o ano em que o último imperador romano do Ocidente foi deposto. É apresentado como o momento em que as luzes da civilização se apagaram. Mas isso é como dizer que uma corporação global faliu quando, na realidade, apenas a sua filial americana em dificuldades encerrou. O Império Romano do Oriente, sediado na megacidade de Constantinopla, não recebeu o aviso de que deveria cair. Eles simplesmente continuaram a ser romanos, falando grego, mas ainda assim romanos, por mais 1000 anos. Este império, que os historiadores hoje chamam de Império Bizantino, preservou o conhecimento clássico, codificou o direito romano e construiu maravilhas arquitetônicas como a Hagia Sophia. Dizer que Roma caiu em 476 é ignorar um milênio da sua história. Foi uma grande redução de escala, não um colapso total. 26. A Era do Iluminismo. Soa tão maravilhosamente progressista, não é? Uma época de razão, liberdade e filósofos brilhantes de perucas empoadas escrevendo sobre os direitos inalienáveis do homem. Mas esta revolução intelectual tem uma hipocrisia horripilante no seu cerne. Este mesmo período, os séculos 17 e 18, foi o auge absoluto do brutal comércio transatlântico de escravos em escala industrial. Enquanto pensadores, nos salões europeus, debatiam a natureza da liberdade, as economias europeias eram construídas sobre o sofrimento de milhões de africanos escravizados. O próprio açúcar que adoçava o seu café e o tabaco que enchia os seus cachimbos eram produzidos pelo mais bárbaro sistema de servidão humana alguma vez concebido. É um lembrete arrepiante de que se pode defender a liberdade em teoria enquanto se lucra com a escravidão na prática. 27. A propaganda soviética vendeu com sucesso ao mundo a imagem de Vladimir Lenin como o líder amado do proletariado, levado ao poder pela vontade do povo. É uma história poderosa, mas omite convenientemente a parte em que o povo de facto votou, e votou contra ele. Em novembro de 1917, na única eleição nacional verdadeiramente democrática do período revolucionário, o Partido Bolchevique de Lenin foi redondamente derrotado, obtendo menos de 1/4 dos votos. O Partido Socialista Revolucionário foi o claro vencedor. Então, o que fez Lenin, este suposto campeão da classe trabalhadora? Deixou o novo governo reunir-se por um único dia e depois mandou os seus soldados dissolvê-lo à ponta de espingarda.
Foi a reação suprema de um mau perdedor. Se não se consegue ganhar a eleição, basta cancelar a democracia. 28. A palavra bárbaro evoca a imagem de um selvagem bruto e imundo, obstinado em destruir tudo. Isso é uma obra-prima do marketing da Roma antiga. Na verdade, a palavra vem dos gregos que usavam bárbaros para descrever qualquer pessoa que não falasse grego, porque a sua língua soava como ruídos incompreensíveis de barbar. Os romanos pegaram nesse termo condescendente e transformaram-no numa arma. Um bárbaro não era necessariamente incivilizado. Era simplesmente qualquer pessoa que vivesse fora das fronteiras e do controle do Império Romano. Foi um rótulo de propaganda brilhante que desumanizava todos, desde os sofisticados persas até as tribos germânicas, tornando moral e politicamente mais fácil conquistar as suas terras, apropriar-se dos seus recursos e impor o domínio romano. Foi o manual político original do nós contra eles. 29. O mito da queda de Roma é um drama espetacular. Um império virtuoso e poderoso subitamente esmagado por hordas de bárbaros selvagens. A verdade é menos uma explosão súbita e mais uma decomposição lenta e agônica. Culpar os bárbaros pela morte do Império Romano é como culpar uma única rajada de vento por derrubar uma árvore que estava a apodrecer por dentro durante anos. Ao longo de 3 séculos, o Império do Ocidente foi se esvaziando por dentro com uma hiperinflação paralisante, guerras civis intermináveis com uma porta giratória de imperadores, pragas devastadoras e uma dependência fatal de mercenários bárbaros para defender as suas fronteiras. Quando os godos e os vândalos fizeram os seus avanços finais, não estavam a arrombar os portões de uma fortaleza poderosa. Estavam a entrar num edifício em ruínas. 30. Todos já vimos as antigas filmagens de 1914. Multidões de jovens a aplaudir, sorrir e acenar enquanto marchavam rumo à Primeira Guerra Mundial. O mito persistente é que toda uma geração estava tomada por um fervor patriótico e alegre para lutar pelo rei e pela pátria. Na realidade, esse entusiasmo foi o produto de uma das campanhas de propaganda mais potentes e enganosas da história. Os governos de todos os lados venderam a guerra como uma aventura curta e gloriosa contra um inimigo monstruoso e desumano. Cartazes e jornais prometiam heroísmo e um regresso à casa pelo Natal. Esses homens não se estavam a alistar para a chacina industrializada da guerra de trincheiras. Estavam a alistar-se para a guerra fictícia que lhes tinham vendido. Os sorrisos eram para uma promessa gloriosa, não para a realidade macabra que os esperava. 31. A história é frequentemente moldada por aquilo que é deliberadamente omitido. Um exemplo perfeito é a Batalha de Grunwald, em 1410, uma das maiores batalhas da Europa medieval, onde uma aliança polaco-lituana esmagou decisivamente os temíveis cavaleiros teutônicos. Eis o facto inconveniente para os historiadores russos posteriores. Regimentos russos de Smolensk lutaram heroicamente do lado polaco-lituano contra os cruzados germânicos. Este detalhe contradiz completamente a narrativa cuidadosamente construída de uma luta eterna, de séculos, entre a Rússia e o Ocidente. Então, o que fizeram os livros de história czaristas e, mais tarde, soviéticos com este acontecimento monumental? Em grande parte, ignoraram-no. Durante séculos, esta batalha épica foi simplesmente minimizada ou apagada, porque os factos não se encaixavam na propaganda. 32. A narrativa oficial é limpa e categórica. As bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki foram um mal terrível, mas necessário, para forçar a rendição do Japão e evitar uma custosa invasão americana. Esta história de que as bombas foram a causa única do fim da guerra é uma poderosa peça de justificação do pós-guerra. Mas a história é muito mais complicada. Em agosto de 1945, o Japão já era uma nação derrotada,
paralisada por um bloqueio naval e com as suas cidades incineradas por bombardeamentos convencionais. Muitos historiadores argumentam que o verdadeiro golpe final não foi a bomba atômica, mas sim a súbita declaração de guerra da União Soviética e a invasão da Manchúria ocupada pelos japoneses. Para a liderança japonesa, uma aterradora guerra em duas frentes e uma potencial tomada de poder comunista era o pesadelo supremo. As bombas deram-lhes um pretexto honroso para se renderem aos americanos, um facto que convenientemente moldou o mundo do pós-guerra. 33. Joana d'Arc, a piedosa pastora adolescente que liderou o exército francês através de visões divinas. É uma história perfeita de fé e milagres, mas a realidade histórica sugere que ela era menos uma santa gentil e mais uma mascote militar profundamente convicta, quase fanática, com visões que eram, para dizer o mínimo, politicamente convenientes. A ideia de uma camponesa analfabeta a liderar um exército é enganadora. Ela não elaborava estratégias de batalha. Era um símbolo carismático utilizado pelos comandantes franceses para levantar o moral num momento desesperado. As suas visões divinas coincidiam por acaso perfeitamente com as ambições políticas do Delfim Carlos, instando a sua coroação e a expulsão dos ingleses. Quer tenha sido genuinamente inspirada por Deus ou um produto da sua própria piedade intensa e das maquinações políticas de outros, ela foi a ferramenta de propaganda perfeita para um esforço de guerra em declínio. Portanto, a história é uma cena de crime, e acabamos de apontar 33 dos suspeitos mais óbvios. Mas sabemos que a conspiração vai mais fundo. Construímos o caso, agora vocês sejam o júri. Qual é a mentira histórica que não mencionamos e que vos deixa absolutamente loucos? Queremos que a secção de comentários seja a maior das denúncias. Não se esqueçam de deixar gosto e subscrever se acreditam que a verdade vale a pena ser defendida.